Olá pessoal, vamos lá? Dando continuidade aqui à aula de operadores lógicos e relacionais, nós vamos começar a fazer alguns exercícios, tá? Sobre essa temática. Então, deixa eu só passar aqui. Então, nós vimos na outra aula a nossa tabela verdade, certo? Então, o que vocês têm que saber aqui, utilizar o operador E, né, para chegar na tabela verdade, o e, o ou, o show e o não. E aí agora nós vamos fazer alguns exercícios que normalmente esse tipo de exercício ele cai muito em concurso público, tá? Esse tipo de exercícios não só da área de informática, né, mas na área de lógica, ele cai muito esse tipo de exercício. Então vamos lá. Nesse primeiro, nós temos aqui o seguinte, então eu tenho que W é igual a F, que X é igual a V e Z é igual a V. Então, deixa eu pegar aqui minha caneta. Então, o que nós vamos fazer? Ó, X é V. Então, eu vou trocar aqui ó, por V. Z recebe V. Então, eu vou colocar aqui um V. E o W é F. E aí, nós vamos resolver o exercício. Também existe uma ordem, tá? Então, quando eu tenho o OU e quando eu tenho o E, sempre eu tenho que resolver primeiro o E para depois resolver o OU, tá? Então, como eu não posso resolver o OU agora, eu copio o V, né? E coloco aqui, verdadeiro ou. E aí eu faço. Aqui é o operador E. Então, verdadeiro e falso vai dar o quê como resposta? Lá na nossa tabela verdade, o E, para ser verdade, os dois operadores eles têm que ser verdadeiros. Como aqui, verdadeiro, o V e o F eles são diferentes, então eu vou ter como resultado o falso. Tá? Então, ele vai ficar como V ou F. E aí, V ou F vai dar como resultado final, para mim, verdadeiro. Tá? Então, essa daqui seria a primeira resposta, tá? desse exercício. Tá? Espero que vocês tenham entendido aqui o conceito. Tá? Então, eu copiei aqui o V, certo? Verdadeiro e falso. Então, copiei aqui o V, verdadeiro e falso. Deu falso e verdadeiro ou falso deu verdadeiro. E aí, seguindo o mesmo critério aqui, né, só substituir os valores, né, então Z a gente está vendo ali que é V, ó, Z é verdadeiro, o X é verdadeiro, né, e o X aqui é verdadeiro também. E aí é só executar. Então, eu tenho aqui o show e eu tenho aqui o E. Então, eu vou fazer primeiro o E para depois fazer o show, tá? Então, eu copio aqui o verdadeiro, show, né? Verdadeiro, show. E resolvo verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro vai dar como verdadeiro no final. E aí, como resultado do show, o show ele só vai ser verdadeiro com valores diferentes. Como os valores são iguais, verdadeiro, show, verdadeiro, como resultado aqui eu tenho o falso, tá? Próximo exercício, eu tenho aqui Z, que vale V, Z vale V, W vale F, e o X aqui, ele está valendo V. Então, na hora que eu vou resolver esse exercício, o que eu vou ter aqui, ó? Eu tenho ou e E. Então, a gente sabe que sempre quando eu não tenho aqui parênteses, eu vou primeiro para o E, tá? Então, eu vou copiar aqui, ou eu já posso resolver, né, o meu E aqui, ó. Então, eu vou resolver falso e verdadeiro. A gente sabe que o E eu preciso que os dois sejam iguais para ser verdadeiros. Então, falso e verdadeiro vai dar falso. Então, esses dois aqui vai dar falso. E aí, eu posso resolver esses outros dois. Então, eu vou resolver esse com esse, tá? Então, aqui eu tenho verdadeiro ou verdadeiro, vai dar verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro vai dar verdadeiro. E aí, eu copio o ou. E aí, eu já tenho o resultado do falso aqui, ó. Verdadeiro ou falso
vai me dar como verdadeiro no final. Aí, aqui de baixo, seguindo o mesmo raciocínio, tá? Então, eu vou até pegar aqui, ó, o último raciocínio que eu tenho aqui, ó. X é verdadeiro, certo? Então, verdadeiro, e o Z, que é verdadeiro, ó, verdadeiro e falso, ou não F, tá? Então, eu tenho uma negação aqui. Então, a negação, a gente já vai resolver ela numa ordem cronológica, né? Numa ordem aqui dos Z's e dos O's, eu sempre resolvo a negação primeiro, tá? Então, coloquei ela aqui, ó, como verdadeira, que vocês podem ver. Tá? Então, a gente já resolveu, né? E depois do ou aqui, a gente falou que o que não é falso é verdadeiro. E aí, aqui, verdadeiro e verdadeiro deu verdadeiro. E aí, copiou o e falso e o ou aqui, ó. Dessa parte do exercício, tá? E aí, aqui é só seguir. Verdadeiro e falso vai dar falso. E aí, eu copio o ou verdadeiro aqui para baixo, e aí só vai me sobrar no final falso ou verdadeiro, que vai me dar verdadeiro no final. Tá? Então, esse tipo de exercício, na hora que a gente olha assim, assusta um pouco, mas na verdade eles são bem simples. Nós só estamos aplicando a tabela verdade, tá? Aqui nesse tipo de exercício. Depois eu vou mostrar para vocês que isso cai bastante, né? Em concurso público, tá? Então, ele cai bastante mesmo em concurso. Então, só limpando aqui, né, eu vou colocar a resposta mais bonitinha para vocês verem, né, como que ficou esse exercício. Né? Então, normalmente ele vai ficar mais bonitinho assim. Então, existe essa prioridade, como vocês viram naquele exercício que eu fiz anteriormente. Então, eu primeiro preciso efetuar as operações que são entre parênteses, se tiver parênteses, no outro não tinha. Eu efetuo funções, efetuo potenciação ou radiciação, depois multiplicação ou divisão, depois adição ou subtração, depois os operadores relacionais e os últimos são os lógicos. Tá? Então, essa é a prioridade. E a prioridade entre os operadores, primeiro eu faço não, depois eu faço e, depois eu faço ou, aqui eu não coloquei, mas depois é o show, tá? Por último, o show aqui que eu vou utilizar na hora de fazer. E aí aqui mais alguns exercícios, tá? Para vocês entenderem como funciona. Depois eu vou passar uma lista desses exercícios para vocês. Esses aqui eu quero que vocês façam todos no caderno. Depois vocês vão tirar, fazer no caderno, vocês vão tirar uma foto, né, do caderno e vão enviar para mim. Todos esses exercícios preciso que vocês treinem bastante. Tá? Lógica de programação, gente, não é uma coisa em si tão fácil, tá? Vocês costumam ter dificuldade, ela é considerada uma matéria difícil, mas se a gente faz aos poucos e se a gente treina bastante, quanto mais vocês treinarem, menos dificuldade vocês vão ter, tá? Então, vamos lá. Eu tenho outro exercício. Então, eu tenho aqui fruta recebe maçã e auxiliar recebe 10. E aí eu tenho que resolver esses 3 exercícios com base nessas informações que foi dado aqui no enunciado, certo? Então, auxiliar a gente sabe que vale 10. E fruta a gente sabe que é maçã, certo? Então, é só substituir aqui nas nossas variáveis, é como se a gente estivesse preenchendo. Então, eu venho aqui e pergunta, auxiliar é maior ou igual a 10? Bom, é verdade. Essa primeira operação aqui, ela é verdadeira. E aí, eu coloco verdadeira aqui e a palavra ou. Agora, fruta, que é maçã. Maçã, ela é igual a pera? Não, isso é falso. Tá? E aí, eu chego nesse resultado aqui de verdadeiro ou falso. E a gente sabe aqui que no ou, quando eu tenho verdadeiro ou falso, eu tenho como resposta final verdadeiro. Segundo exercício, mesma coisa, tá? Então, aqui a gente vai ver um dos operadores que a gente tinha visto lá no início, ó. O mod,
o barra, o div. Então, vocês vão ver que a gente vai utilizar. Então, vamos lá. 30 é maior que auxiliar, mas quanto vale auxiliar? Vale 10, certo? Então, 30 é maior que 10? É verdade. Então, já está aqui, ó. E aí, eu copio o show. E aí, eu vou ver se essa operação aqui, se ela é verdadeira. Esse exclamação e igual significa diferente, tá? Então, aqui ele quer saber se 50 é diferente de 100 dividido por 3. Então, 100 dividido por 3, nós sabemos, como é divisão aqui, a gente sabe que é 33,333, né? Uma dízima periódica, tá? 100 dividido por 3, tá? Então, vai dar essa dízima. Então, é verdadeira essa condição aqui? 50 é diferente de 33,333? Isso é verdade, ó. Então, por isso que o verdadeiro veio para cá. Aí, eu copio e vou verificar se essa operação é verdadeira. Então, 2 mod 2. O que é 2 mod 2? É uma divisão de 2 por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, certo? 1 vezes 2 é 2 e resta 0, certo? Então, quanto que é 2 mod 2? Bom, 2 mod 2 nós já vimos que é 0. Dá 0. 0 é maior do que 0? Não, 0 é igual a 0, mas maior que 0 ele não é. Então, essa operação ela é falsa. E aí, eu chego aqui nesse resultado, tá? Então, aqui eu tenho o show e eu tenho o e. Então, eu vou resolver primeiro o e e depois o show, tá? Então, verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso vai dar falso, tá? Verdadeiro e falso vai dar falso. E aí, agora sobrou verdadeiro, show, verdadeiro, show, falso, tá? Então, verdadeiro, show, falso, nós vimos que o show ele é sempre verdadeiro quando eu tenho valores diferentes. Então, verdadeiro, show, falso vai dar verdadeiro no final, tá? Então, é assim que funciona. Aí, esse outro exercício aqui. Então, eu tenho lá, fruta é igual a maçã? Sim, ó, maçã é igual a maçã. Então, deu verdadeiro. Copio o E. E aí, vou fazer 27,1 div 9 é igual a 3? Tá certo isso? Então, se eu colocar lá 27,1, né, dividido por 9, qual que é o valor do div aqui? Vai ser 3? Nós vimos que o div ele só pega valores inteiros, tá? Então, nós sabemos que sim, que 9 vezes 3 vai dar 27 e vai sobrar aqui esse 0,1, certo? Então, mesmo que eu vá continuar aqui com a vírgula, o valor do div vai ser 3, tá? Então, 27,1 div 9, sim, é 3, isso é verdade, tá? Porque eu só pego o valor inteiro quando eu faço a div. E aí, eu copio o show e vou para a minha próxima alteração. Auxiliar, quanto vale auxiliar? 10. 10 é maior do que 300? Maior ou igual que 300 dividido por 100? Quanto que é 300 dividido por 100? Bom, 300 dividido por 100 a gente sabe que vai dar 3, certo? Então, 10 é maior ou igual a 3? Sim, isso é verdade. Então, coloco aqui como verdadeiro. E aí, é só resolver. Verdadeiro e verdadeiro, a gente sabe que vai dar verdadeiro. Verdadeiro, show, verdadeiro, que eu estou fazendo esse com esse, a gente sabe que o show só vai ser verdade quando os dois são diferentes. Como aqui eles são iguais, verdadeiro e verdadeiro, eu vou ter como falso meu resultado. E acabei esse exercício, tá? Então, é assim que funciona. E aí, tem mais esse exercício aqui que é no mesmo sentido, né? Que tem operadores lógicos juntos. Então, tô fazendo bastante exercício para vocês, para acho que ficar o mais claro possível, tá? Esse exercício com vocês. Eu vou pausar o vídeo para ele não ficar tão grande. E aí, depois a gente vem para resolver.